matemática estrutural, ok. Em geral, tem ficado menos demoradas as questões, mas em geral são demoradas, de matemática são mais, né? Mas ainda assim, eu acho que vale a pena fazer 2 por vez aqui para vocês assimilarem melhor. Vamos lá, 2003/1, essa aqui é para ingresso em Rio Verde. Fala que um avião de bombardeio deseja atingir um tanque de combate móvel. Para isso, o avião se posiciona a uma altura H. Então, ele colocou aqui, ó, tem um desenho para se acompanhar. Em relação ao nível do tanque, tá? Porque em relação a esse nível aqui do tanque. E mantém sua velocidade constante, que ele chamou de V do avião. Para soltar a bomba a uma distância horizontal D em relação ao tanque, conforme ilustrado na imagem. Então, vai ter um momento que ele vai ter que soltar essa bomba, para a bomba fazer esse percurso aqui, ó, para quem está olhando do chão, né? E acertar o tanque. Mas, professor, ele vai arremessar a bomba? Não. Isso aqui você vai ver que é lançamento horizontal. É uma questão cinemática de lançamento horizontal. É estudo cinemático, que eu vou estudar só velocidade, distância, não vou trabalhar com as forças envolvidas, seria o estudo dinâmico do lançamento. Vai ser um estudo cinemático do lançamento horizontal. Porque quando você está, por exemplo, num carro e solta algo, aquilo não para. Aquilo cai. Se você ver em filme, de ação, né? Vamos colocar o dublê. Ele pula de um carro em movimento, ele não pula no chão e desce assim do chão, pá, agora eu estou fora do carro, então não estou mais em movimento, vou ficar aqui em pé no chão. Não, ele cai rolando até parar, ralando tudo. Por quê? Porque quando ele sai do carro, ele está com a velocidade igual a do carro. Ele estava dentro do carro, ele estava sendo conduzido pelo carro. A mesma coisa com a bomba. Quando você larga a bomba, mas você estava com uma velocidade absurda pelo céu, ela, para quem está no chão, né, para quem está dentro do avião, se não estiver desconsiderando a resistência do ar, ela, nem vi se ele falou contra a resistência do ar, hein? Acho que ele não falou. Depois a gente vai ler isso aí, com calma. É outra falha, se for. Vamos ver. Aí você só vamos considerar, porque quase toda questão de lançamento desconsidera, mas, enfim. Soltando, quem está no avião vai ver ela sempre caindo. Mas por quê? Porque o avião está andando para frente enquanto depois soltou. Por que a bomba está sempre embaixo dele? Porque a bomba também está andando para frente. Mesmo você tenha largado ela, ela continua com a velocidade do avião até o vento desacelerá-la, tá? E só que ela vai ao mesmo tempo caindo, porque agora tem a força peso, né, que apareceu empurrando ela para baixo. Daí eu tenho um lançamento horizontal. Então, se eu estivesse aqui observando toda a cena, olha eu aqui. Ai, meu Deus. Olhando para a cena, eu veria o avião passar, ó, cada vez que o avião estaria aqui, ó. Depois aqui, ó. Sempre... E explodiu. Sempre sobre a bomba. Porque a bomba continua com a velocidade do avião. Supondo que não tem resistência do ar, essa velocidade horizontal dela vai ficar constante. Vamos continuar lendo, até porque eu estou curioso, que eu não prestei atenção, vocês falaram que podia desprezar a resistência do ar. Para soltar a bomba, em relação ao tanque, conforme está na imagem, considerando que no momento do bombardeio, o tanque pode estar em repouso, agora tem as opções, ele pode estar em repouso, isso que dá uma complicadinha, mas você vai ver que não é tanto. Ele pode estar ou em repouso ou se movendo com velocidade constante, V-tanque. Então ele deu aqui um módulo, né? Porque ele não colocou o sinal, para um lado seria mais, para o outro seria menos. Então esse aqui é o módulo. Para a direita ou esquerda. Ele pode estar parado ou andando para a direita ou para a esquerda. Tem as opções. E que a aceleração da gravidade gravitacional vale G. Ó, assinale V é verdadeiro. Ele não falou em nenhum momento que eu podia desprezar a resistência do ar. 2 questões seguidas da Unir 2023. A 1 também teve lá sua imprecisão, e aqui de novo eu vou ter que autocompletar. Isso não era muito comum não, o nível estava melhorando essa parte, mas parece que deu uma deslizada nessas questões aqui. Tá? Precisava, tá? Falar, porque se tem ar, a velocidade vai acontecer o quê? Vai diminuir essa horizontal, não vai permanecer constante. E eu vou ter que assumir... Mas aí vamos supor que a bomba é muito pesada, então a resistência do ar não pode estar um furacão que ela não vai desviar. Vamos supor essas coisas que não dá para ter certeza. É o único jeito de fazer. Deixa eu tirar o daqui da cena, porque eu estou na frente de uma palavra. Tchau. Tchau. Letra A. Caso o tanque esteja em repouso na primeira parte, a distância que o avião deve soltar a bomba corresponde a... Então, primeiro o tanque em repouso. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o tempo de queda. Porque a primeira coisa que você tem que lembrar é em lançamento horizontal. Lançamento horizontal. Assim como o lançamento vertical, mais útil saber isso no lançamento horizontal ou oblíquo, é que as componentes horizontal e vertical do movimento podem ser
estudadas de forma independente. Eu posso analisar uma e depois a outra. Aí vou colocar aqui. O elo de ligação, podia ter o parênteses de ligação aqui. O elo de ligação, que é uma palavra informal, entre as componentes é o tempo, pois ambos os movimentos, horizontal e vertical, ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho um lançamento horizontal, que é o caso da questão, não ficou muito bom, parece que ele estava indo para o lado, ele já vai caindo aqui. Eu posso analisar o vertical e a componente horizontal. Como as duas ocorrem simultaneamente, você vê esse movimento aqui. Por que curvo? Porque na vertical, como tem a aceleração da gravidade para essa questão, acaba sendo um movimento uniformemente variado. Ele vai devagarzinho a descida, depois ela vai ganhando velocidade. Então vai ficando mais íngreme a descida, assim. E já o horizontal, que está aparecendo H2O, aí, horizontal, quando não tem resistência do ar, é um MU. Aqui também, a gente vê exercícios de queda em que não é um MV até o final. Quais são? Aqueles de paraquedista, que tem uma velocidade terminal. Acho que até teve uma questão na Unif que eu devo fazer em breve, se não gravei ainda, eu vou gravar em breve, que, se eu não me engano, fala de velocidade terminal. Que é quando você analisa a parte dinâmica da queda aí, porque é quando a força e a essência do ar se iguala ao peso e ele deixa de ser move e passa a ser e nem ele é move, né? Ele não era move, porque ele, quando estava caindo, à medida que você ganha velocidade, o exercício do ar aumenta. Então a aceleração varia. É nem move, ele deixa de ser um movimento acelerado, não uniformemente, acelerado, e passa a virar MU, quando iguala, aí a resultante se anula. Tá? Então, eu posso analisar separadamente, mas a maioria dos casos de lançamento oblíquo e horizontal, a parte horizontal, MU, e a vertical, MUV. Claro, como eu falei, a rigor tem que supor que não há resistência do ar. Dito isso, vê se cabe aqui. Vamos fazer o tempo de queda. Para analisar o tempo de queda, eu analiso somente a componente queda vertical. Tá? O que eu sei sobre a componente vertical desse episódio aqui, dessa questão? Ele fala soltar, ó. Pelo menos isso aqui, ele foi que colocou a palavra aqui. Soltar significa a velocidade inicial na vertical, chamar de V0y, tá? Colocar quando for horizontal x, vamos colocar como se tivesse um eixo y aqui, ó. E um eixo x aqui, tá? Então a velocidade, ela não tem seta porque ela é nula. A velocidade inicial no eixo y é nula. No eixo x não é não, professor? Não. Ele está inicialmente com o do avião, ele continua com o do avião. Mas na queda, que é o move, a velocidade inicial é zero. Qual que é a aceleração? Gravidade, estou supondo que não tem resistência do ar, apesar de ele não ter dito. E aí eu quero o tempo. Qual a equação que eu uso? Se eu quero o tempo, se eu não tenho a velocidade final, eu vou usar essa aqui, ó, delta S. Eu tenho a distância, que é h, é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Como aqui eu estou analisando só uma descida, não tem subida e descida, eu vou usar o macete, eu já falei sobre ela com certeza em outras aulas, que é aquele macete que vocês decoram e que às vezes dá problema. É de que está a favor da gravidade, então a aceleração é positiva, está contra, a aceleração é negativa. Dá problema quando? Quando que falha esse macete? Quando você tem que analisar subida e descida numa mesma equação. E dá, não precisa quebrar em duas partes. Fica inclusive bem mais rápido algum exercício. Mas aqui eu vou usar porque é mais prático mesmo. Quando eu estou analisando só descida ou só subida, usar esse macete. Então fica AT ao quadrado sobre 2. Como V0 é zero, essa componente dá zero. Deixa eu colocar aqui que eu estou fazendo a letra A. Essa informação que eu vou fazer aqui vai servir para todos os itens. Esse primeiro cálculo aqui. O delta S vai ser o H. Né? Eu estou colocando que para baixo é positivo, o deslocamento é para baixo, então é H. A aceleração também, vou colocar G, t ao quadrado sobre 2, e eu vou isolar o t. Vai ficar t ao quadrado é igual a 2 vezes h dividido por g, né? Esse aqui passa multiplicando, esse aqui passa dividindo.
tiro a raiz quadrada dos dois lados e eu tenho que o t é igual a raiz de 2h sobre g, que a Univ gosta de escrever como 2h sobre g elevado a meio. É a mesma coisa, é para potenciação, né? Transformar a raiz em potência, o índice vem para o denominador da fração e o expoente aqui dentro, que não tem nada, então é como se fosse 1, vem para o numerador da fração do expoente. Beleza, então o tempo de queda vai servir para todos, porque mesmo que o tanque esteja andando para a direita, para a esquerda ou parado, o tempo de queda não depende do movimento do tanque. Quando ele solta a bomba, ela cai, e o avião não vai variar a altura. O avião vai variar só a distância que ele solta a bomba, mas não vai mudar de altura. Então, esse tempo de queda só depende da altura do avião e da gravidade. Não importa o item que eu fazer A, B, C ou D, o tempo de queda vai ser sempre esse. Bom, aqui o tanque vai estar em repouso. Então, a distância horizontal, ou melhor, a velocidade relativa entre a horizontal entre a bomba e o tanque vai ser da própria bomba. Vamos lembrar que velocidade relativa, ainda bem que eu deixei espaço, que aqui vai ser importante. Velocidade relativa, o que ela é? Isso aqui muita gente decora macete, depois quando precisa da definição, esquece. Não tem que decorar, tá a favor, tá um movimento sentidos contrários, soma. Vai servir o macete aqui, tá? Vai servir o macete aqui. Sentido contrário, soma os módulos das velocidades. Mesmo sentido, subtrai os módulos da velocidade. Vai servir, mas eu quero que vocês saibam que ela é sempre a diferença vetorial. É sempre a diferença, mas por que soma? Porque subtrai o menos tanto. Porque quando você pensa em vetorial, você tem que colocar um sinal para dizer que é para a esquerda ou para a direita. Mas quando você usa macete, você pensa só em módulo. Quando é que funciona o macete? Quando você sabe o módulo e eles estão numa única direção. Agora pega uma mesa de bilhar em que as coisas podem ir em várias direções. No mesmo exercício. Ou aqueles exercícios do barquinho atravessando o rio. Quem já não teve problema em exercício de barquinho atravessando o rio? Eu te basta até entender que é sempre a diferença vetorial entre as velocidades em relação a um referencial inercial, geralmente o chão. Exemplo, chão. Ou a margem do rio, enfim. Perfeito. Mas aqui eu posso usar o macete. Vocês adoram o macete, mas cuidado. Sempre que você decorar macete, não decore à toa. Vai decorar, vai aprender, melhor falando, macete, tem que vir um pacote. Macete é assim. Quando funciona aqui, ou melhor, você tem que dizer, quando não funciona, sempre que alguém te dá um macete, fala assim, mas quando ele falha, professor? Para quais casos ele funciona e para quais ele não funciona? Você tem que saber isso. Senão você está andando meio que às cegas ali, confiando, está de olho fechado, confiando que vai dar tudo certo. E às vezes vem um buraco aí que você tem que aprender a desviar. Tá? Letra A, então. Voltando, então, estamos na letra A ainda, vou fazer aqui embaixo. Aqui eu não preciso me preocupar com a velocidade relativa, porque o tanque está parado. Então, a velocidade relativa entre a bomba, horizontal entre a bomba e o tanque, é a da própria bomba, né? É a da própria bomba. Então, vou pegar agora aqui a horizontal, vou analisar a componente horizontal, que é um movimento uniforme. Portanto, eu posso usar V igual a ΔS por ΔT. Aqui vai ser Vx, aqui é o ΔSx. O tempo é igual para é o mesmo tempo de queda, lembra? Que eu falei o tempo é o elo. O tempo que eu vou usar de novo apareceu H2O aqui. Não, HO2, né? O tempo que eu vou usar para análise do componente horizontal vai ser o mesmo que eu descobri a vertical. É a grande sacada de lançamento oblíquo horizontal. O elo de ligação entre as componentes é o tempo, pois ambos os movimentos ocorrem simultaneamente. Então, o tempo que eu guardei para queda é exatamente o tempo que a bomba fica andando para o lado. Então, aqui eu quero que a velocidade relativa entre a bomba, horizontal relativa entre a bomba e o tanque, seja da própria bomba, porque a do tanque é 0. V bomba aqui. O ΔS é o D que eu quero e o tempo é aquele tempo que eu achei, ó. 2H sobre G elevado a meio. Passa multiplicando e você descobre que a distância com que o avião tem que soltar a bomba para que caia no alvo é V bomba. Ele chamou de bomba, gente? É V avião. É porque a bomba está com a mesma componente do avião, tá?
Então é V avião. Porque a bomba tem a mesma componente do avião, porque ela saiu dele. Vezes 2H sobre G elevado a meio. Eu vou usar esse 2H sobre G elevado a meio até o fim. Vamos ver o que ele colocou aqui? V avião vezes 2H sobre G elevado a meio é verdade. Agora aqui, ó, B e C de novo, que nem na questão anterior, se resolve uma, automaticamente está resolvida a outra. Caso, e ó, quando eu fiz a A, esse cálculo já vai responder até a D. Vamos responder a D. O tempo que a bomba permanece em sua trajetória até atingir o nível do tanque corresponde a é o tempo de queda, 2H sobre G elevado a meio. Isso aqui a gente já viu. Ó, já pode fazer a D antes de fazer B e C. Sempre fique ligado nisso. Ligada nisso quando estiver fazendo o NIR. Caso o tanque esteja se movendo para a direita, a distância que o avião deve soltar a bomba corresponde a D igual a V do avião mais V do tanque. Então, peraí. Vamos colocar de outra cor. O tanque vai estar se movendo para a direita. Vamos usar o macete? Então, agora o V tanque está aqui, ó, para a direita. O V avião é sempre para a direita. Eles estão no mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido. Qual é o macete? Subtrai as velocidades para usar a velocidade relativa, que é o que você vai ter que usar aqui. Aqui eu vou analisar sempre a horizontal. A parte vertical já acabou. Porque era só o tempo de queda que eu precisava, porque não vai me variar a altura. Então, aqui vai ser a velocidade relativa em x, porque agora os dois estão se movendo em relação ao chão. O ΔS relativo, que é o Dzinho, né? Que não importa qual é a velocidade relativa, a distância relativa é qual é a distância que eles têm que andar, supondo que um está parado. Quando você faz velocidade relativa, presta atenção no que eu vou falar. Quando você faz velocidade relativa, é como se um dos corpos ficasse imobilizado e o outro tivesse uma variação da velocidade. Agora a velocidade dele passasse a ser a relativa. Dá o mesmo efeito. Então isso é legal para estudar alguns movimentos. Você entender que quando você escreve velocidade relativa, é o mesmo que, em vez de estar V avião, V tanque, né? V tanque, V avião, é como se o tanque por onde tivesse parado e agora o avião tivesse com V avião menos V tanque. Dá a mesma coisa, tá? Então, ΔS relativo é a distância entre eles, relativa entre eles, que é o D. E aqui o tempo que não é relativo. Vou deixar T por enquanto, vou colocar isso aqui no final. De novo, aí o ΔS relativo é D. Novamente, vai ser assim nos dois itens. O que eu estou fazendo aqui vai responder B e C, né? O ΔS relativo é o Dzinho. Então, eu passo o T multiplicando, que é o tempo de voo, ou na verdade que é o tempo de queda também, que é o T na horizontal, o T na vertical é o mesmo. Você vai ver a velocidade relativa, que vai ser o quê? Como na letra B. Então tá. Vou fazer separado. Como na letra B, eles são ambos para a direita, você pega e subtrai, mesmo sentido, o macete é o quê? Subtrair os módulos das velocidades. Professor, eu quero usar a definição. Tá. A definição seria pegar vetorialmente a velocidade do avião e subtrair vetorialmente a velocidade do tanque. Só que como eles estão numa mesma direção, eu já ensinei em questões de dinâmica, que vetor, quando você está trabalhando tudo numa mesma direção, para você controlar e não perder a questão, você escolhe um sentido como positivo e o oposto tem que ser o negativo. Como os dois estão para a direita, eu escolhi direito positivo, você coloca os dois com valor positivo e o menos porque é o menos da velocidade relativa. Mas pode ver que é mais V tanque mais V avião. Se eu fosse trocar aqui, ó, escreveria primeiro isso, aí eu troco pelo valor em módulo. Como eles estão na direção positiva, eu tiro a setinha, então fica o vetor em módulo, o valor em módulo, só que os dois têm um mais na frente, porque os dois estão para a direita. Pronto. E você chega no macete, que é fazer a subtração dos módulos. Tá? Finalizando aqui, vai ficar V avião, só para trocar ali, V tanque, multiplicado pelo tempo, que a gente já viu que é 2H sobre G elevado a meio. Vamos fazer já o item C, já analisa os dois? A diferença do item C, ó, aqui é V avião menos V tanque, ele colocou mais. Então tá falso. E aqui, que era para ser mais, vai colocar menos. Ó. Caso esteja o tanque se movendo para a esquerda, então agora o tanque está para a esquerda. A distância que o avião deve soltar a bomba corresponde a V avião. Aqui alguns podem ficar confusos e falar assim, peraí, mas se ele está se movendo para a esquerda,
Não tinha que ser mais porque vai ficar mais rápido a velocidade relativa? Não. Não, tinha que ser mais. Para a direita não tinha que ser menos porque... não sei. Eu estava pensando... cuidado aqui. Porque ele está falando da distância. Então, o que está chegando aqui faz sentido. Se observe que a distância ficou... A certa aqui seria menos. Ou seja, ela vai acabar sendo menor, né, do que quando está em repouso. Por quê? Porque o tanque já vai estar vindo em direção... Não, peraí. Aqui o tanque está se afastando. Então o avião tem que soltar mais perto do tanque para que ele caia no tanque, porque tem que pegar o tanque tentando fugir. Então tem que estar mais próximo. Já se o tanque estiver vindo em direção ao avião, ele tem que soltar de mais longe, porque o tanque vai avançando e tem que cair, senão vai cair atrás do tanque. Né? Se ele está vindo para cá, eu tenho que soltar mais de longe, senão a bomba cai para cá. Pensa bem. Mas voltando aqui à resolução, então a B ficou falsa, né? Porque ele colocou o sinal contrário, e aqui ele fez a mesma coisa. Ó. Vamos pegar aqui de novo o horizontal, MU. De novo, velocidade relativa igual ΔS relativo sobre o tempo. ΔS relativo é o D. Só que agora, na letra C, o tanque está indo no sentido oposto ao avião. Macete, sentido oposto, soma as velocidades. Então, fica V avião mais V tanque. E esse T aqui eu já vou agora colocar direto. Eu escrevi 2 vezes a equação inteira, porque escrever V avião, V tanque é cansativo, né? Toda hora. Multiplicando o T, que fica 2H sobre G, elevado a meio, ou a raiz de 2H sobre G, como a gente viu no início da resolução. Então, a letra C tinha que ser V avião mais V tanque. E ele colocou menos. É o que chama de erro falso nível. Tá? O que é o falso nível? É uma questão que ficou falsa por um detalhezinho de sinal, por um valor numérico, um expoente. Esse era o certo. Por um expoente. E aí dá falso. Aí quando acontece isso, que é só por causa de um detalhe dá falso, você dá uma checadinha, mas você pode marcar falso de forma mais confiante, porque é um falso bem típico da prova da Unirv. É quando fica falso por causa de um detalhe. Se ficar falso por causa de um detalhe, você fica feliz que provavelmente sua resolução está certa. Agora, se você resolver e a Unirv der 10 e a sua der, por exemplo, menos 10, legal. Se o D der 10 e a sua der 355,23, cuidado com esse falso aí. Checa umas 2, 3 vezes, porque não está com cara de um falso típico da prova da Unirv. Está muito diferente. Tá? Então, cuidado. Pode acontecer? Pode. Até em questões que ela acaba aceitando recurso que ela escreveu algo errado. Mas, normalmente, o falso Unirv, que eu gosto de falar, é um detalhe que está diferente. Então, você marca falso com mais convicção e mais feliz. Tá? Então, eu fiquei com VFFV.